Olá, eu sou André Betti, professor de inglês há mais de 25 anos e este é o podcast Como Se Fala. Esse espaço é onde a gente conversa sobre o inglês de forma prática, natural e sem complicação. A pergunta é: você tem mais de 30 anos de idade e gostaria de aprender inglês? Talvez você já tenha pensado, eu queria muito aprender inglês, mas eu acho que eu já estou velho para isso. Eu devia ter começado quando eu era criança. Minha memória já não é mais a mesma. Depois dos 30 ou dos 40, ninguém consegue aprender inglês de verdade. Mas será que tudo isso é verdade? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar sobre alguns dos principais mitos relacionados com o aprendizado de inglês depois dos 30 anos. E eu já quero começar com uma ideia importante. Aprender inglês depois dos 30 anos pode ser diferente de aprender inglês aos 10 anos de idade. Mas diferente não significa impossível. Então vamos começar agora com o mito número 1. Depois dos 30 é impossível aprender inglês. Esse talvez seja o maior mito de todos. E a gente precisa ser honesto porque existem pesquisas que mostram que a idade pode influenciar a aprendizagem de uma segunda língua. Num estudo publicado na revista Cognition, conduzido por Joshua Hartshorne e outros pesquisadores, analisou dados de quase 670 mil pessoas. Qual foi o resultado? O estudo mostrou evidências de que a capacidade de aprender gramática de uma língua diminui progressivamente com a idade. Mas existe um detalhe muito importante. Esse estudo não mostrou que adultos são incapazes de aprender uma língua. Na verdade, o estudo mostrou que aprender uma língua em nível semelhante ao de um nativo pode se tornar mais difícil com o passar da idade. Isso é muito diferente de você dizer, por exemplo, depois dos 30 você não consegue aprender inglês. Você consegue. A pergunta correta não é: posso aprender inglês depois dos 30? Não. A pergunta é: qual nível de inglês eu quero alcançar e quanto eu estou disposto a praticar e me dedicar? Porque para se comunicar, viajar, trabalhar, conversar, compreender conteúdo em inglês, realmente você não precisa necessariamente falar como alguém que nasceu num país que se fala a língua inglesa. Você precisa desenvolver competência comunicativa. E isso é absolutamente possível na idade adulta. Então, nós conseguimos aqui explicar o mito número 1 que as pessoas têm. E agora vamos passar para o mito número 2. Eu deveria ter começado quando era criança. É verdade que as crianças elas possuem algumas vantagens no aprendizado de línguas. Elas têm mais tempo de exposição, aprendem por meio de interação constante, não têm tanta vergonha de cometer erros. E em muitos casos, elas conseguem desenvolver uma pronúncia até bastante próxima de um falante nativo. Mas adultos também têm vantagens. Um adulto normalmente possui mais conhecimento do mundo, maior capacidade de compreender explicações abstratas e maior consciência sobre o próprio processo de aprendizagem, ou seja, da maneira como ele está aprendendo. Uma criança ainda não consegue fazer isso. Também um adulto ele tem objetivos mais claros e muitas vezes ele consegue ser mais disciplinado que uma criança. Uma criança, por exemplo, ela pode passar horas em contato com uma língua sem necessariamente ter um objetivo consciente. Ela só está ali porque mandaram ela para lá. Um adulto, por exemplo, poderia dizer: eu preciso aprender inglês porque eu quero mudar de emprego. Eu quero viajar e quero me comunicar. Eu quero entender a linguagem que aparece nos filmes. Eu quero conversar com pessoas de outros países. Essa motivação é extremamente poderosa. Portanto, talvez você realmente não tenha começado com 10 anos, mas isso não significa que você perdeu a oportunidade. Você simplesmente precisa começar a partir de onde você está agora. Mito número 3. Minha memória não funciona mais. Esse é um pensamento muito comum. Eu tenho 40 anos, tenho 50 anos, já não consigo memorizar como antes. Mas aprender uma língua não depende de você memorizar listas de palavras. E na verdade, convenhamos, memorizar milhares de palavras isoladas provavelmente não é o melhor jeito ou o jeito mais eficiente de você aprender. O aprendizado, ele envolve exposição, repetição, contexto, uso. Então, por exemplo, se você tenta decorar a palavra appointment, que é compromisso, é uma coisa. Mas talvez seja mais eficiente você aprender a palavra appointment dentro de frases, como por exemplo, I have an appointment tomorrow. Eu tenho um compromisso amanhã. Do you have an appointment? Você tem um compromisso? I need to make an appointment.
eu preciso marcar, agendar um compromisso. Então agora você não está apenas memorizando a palavra, uma palavra, mas você está aprendendo como que ela funciona dentro das frases reais. E detalhe, qualquer adulto não precisa aprender tudo de uma vez. Você pode aprender 5 palavras, usar essas 5 palavras, revisar essas 5 palavras, encontrar elas dentro de um vídeo, ouvir numa música, ler num texto, e isso gradualmente vai fortalecendo a sua memória. O aprendizado não precisa acontecer em um único momento, ele pode acontecer ao longo do tempo. Então esse foi o mito número 3. Você me permite fazer agora uma pausa para publi? Então antes da gente continuar, eu queria compartilhar 2 materiais que eu tenho publicados como formato de e-book que talvez possam ajudar você nos seus estudos. O primeiro é o meu e-book completo sobre o verbo to be. Embora muita gente pense que esse assunto é básico, ele está presente em praticamente todas as conversas em inglês. Nesse material, que é o material Continue, você encontra centenas de exemplos e exercícios para desenvolver leitura, escrita, compreensão e construção de frases. Já o segundo é o e-book 100 perguntas e 300 respostas em inglês para entrevistas de emprego. Se você deseja participar de um processo seletivo em inglês ou simplesmente praticar respostas um pouco mais naturais para perguntas frequentes que acontecem em entrevistas, certamente esse material ele reúne exemplos práticos que vão te ajudar a ampliar o seu vocabulário e a sua confiança. Se você quiser conhecer mais esses materiais, entre em contato comigo, vai ser um prazer ajudar você. Eu vou deixar aqui na descrição os links onde você pode ver um pouco mais e adquirir esses materiais se você desejar. Obrigado por ter me permitido fazer essa publi. Vamos para o mito número 4. Adultos não conseguem aprender pronúncia. Esse ponto é interessante porque a gente precisa fazer uma distinção muito importante aqui. Pode realmente ser mais difícil para um adulto ele aprender uma pronúncia que seja indistinguível da de um falante nativo. Mas isso não significa que o adulto não possa melhorar a sua pronúncia. Essas são coisas bem diferentes. Você pode aprender a pronunciar os sons corretamente, você pode aprender a melhorar o seu ritmo, você pode usar a entonação de maneira mais natural, você pode reduzir os sons na fala, você pode entender a maneira como as palavras se relacionam entre si, como que elas se conectam, e dessa forma você começa a se comunicar de uma maneira mais clara. Aliás, pessoal, existe uma grande diferença entre falar com sotaque e falar errado. Gente, todo mundo tem sotaque. Um brasileiro falando inglês tem sotaque. Um americano falando inglês tem o sotaque dele. O britânico falando inglês tem o sotaque dele. O australiano falando inglês tem o sotaque dele. E qual que é o problema com isso? Nenhum. Não há problema nenhum. E detalhe, pessoal, nós enquanto brasileiros, a não ser que a gente passar um bom tempo e bem dedicado morando num país de língua estrangeira, no caso aqui o inglês, o nosso sotaque é de brasileiro, tá bom? Eu costumo dizer em aulas que o meu sotaque ele pende, só isso, humildemente, ele pende para o inglês americano, porque os materiais que eu uso tem todos os áudios e todos os vídeos em inglês norte-americano. Mas se eu usasse um material com inglês britânico, o meu inglês penderia para o inglês britânico. Mas não significa que o meu inglês é norte-americano, é britânico, é australiano. Isso, gente, é perfumaria. Isso é bobagem. Não foca nisso aí não, que isso aí não dá camisa pra ninguém. Foca em falar correto, em aprender, desenvolver a sua pronúncia, a sua comunicação clara, inteligente, inteligível. O objetivo não é apagar a sua identidade linguística. É você ser compreendido e conseguir se comunicar. Agora, vamos pro mito número 5. Gente, o mito número 5 talvez seja o mais complexo, né? Eu não tenho tempo para estudar. Esse talvez seja um dos maiores problemas, os problemas reais, para quem começa a aprender inglês depois dos 30 anos. Porque convenhamos, a não ser que você é herdeiro, você tem que trabalhar. E mesmo o herdeiro tem que trabalhar, não é verdade? Você tem família, você tem responsabilidades, contas, compromisso. E de repente você percebe que você não tem 3 horas do seu dia para poder se dedicar ao aprendizado de inglês. Só que a solução não está em 3 horas de estudo por dia. A solução está numa rotina consistente. Grave isso, uma rotina consistente. Talvez um dia você consiga estudar meia hora, no outro você consegue estudar 20 minutos, no outro 10, mas aí no outro você estuda 20, no outro 25. Isso vai fazer a diferença muito mais do que você estudar 3 horas num dia e ficar 6 dias a semana sem estudar inglês. Para maximizar isso, você pode ouvir inglês como um podcast. E eu estou falando de podcasts que são falados em inglês, tá? Porque o meu aqui, ele é falado em português, que ele é para pessoas que querem ter noções
sobre o aprendizado de inglês. Mas existem muitos podcasts não só sobre ensino de inglês, mas sobre vários assuntos que são em inglês. E você pode ouvir, por exemplo, enquanto você dirige, enquanto você faz uma caminhada. Você pode ler um pequeno texto todo dia. Você pode revisar algumas frases do material que você usa para estudar com seu professor. Você pode pegar um momento aí depois do almoço, assistir um vídeo em inglês aí de 3, 4, 5 minutos. Você pode praticar pronúncia enquanto você está dirigindo, tomando banho, na frente do espelho. E se você tiver alguém que fale inglês por perto de você, pede uma ajuda para essa pessoa, conversa com essa pessoa. Olha, eu queria falar umas frases que eu aprendi em inglês aqui, você me corrige? Você responde para mim? O mais importante não são 3 horas por dia de inglês, é você criar um contato frequente com o idioma, porque, convenhamos, aprender uma língua não é uma corrida de velocidade, é um processo de construção. Cada dia você coloca um tijolo ali no seu aprendizado. No começo desse episódio, a gente citou ali uma pesquisa da revista Cognition. Então, o que a pesquisa realmente diz? Será que, afinal, existe uma desvantagem se você vai começar a aprender inglês depois dos 30 anos? A resposta mais honesta é que pode existir. Mas olha o detalhe, a idade não influencia a facilidade e a velocidade que essas habilidades elas são adquiridas. Habilidades de adquirir um novo idioma. Especialmente quando a gente compara adulto com criança que tem anos de exposição intensa no idioma. Mas a pesquisa, ela não sustenta a ideia de que adultos simplesmente não conseguem aprender. A Cambridge University Press publicou uma revisão sobre a aprendizagem de línguas na vida adulta e destacou justamente que o aprendizado de línguas, nesse caso aqui da língua inglesa, em idades mais avançadas, envolve uma combinação de fatores linguísticos. Fatores linguísticos, cognitivos, neurológicos, sociais e emocionais. Ou seja, a idade é só uma variável, não é o destino. E um estudo do professor Hartshorne, que nós mencionamos no começo desse episódio, e dos colegas dele, analisou a capacidade de se aprender gramática, aprender um idioma, com uma amostra gigantesca de pessoas. E ficou claro que a capacidade de aprender um novo idioma continua existindo na idade adulta, embora com o passar dos anos exista uma redução gradual, e isso é natural não só no aprendizado de idiomas, mas no aprendizado de qualquer outra coisa, mesmo em atividades físicas. Então, pessoal, a conclusão não devia ser é tarde demais. A conclusão tem que ser, talvez eu precise de uma estratégia diferente. E qual que é a grande vantagem do adulto? É aqui que algo muitas vezes acaba ficando esquecido. Você não está começando do zero. Mesmo que você nunca tenha estudado inglês, você já aprendeu uma língua inteira. Você que está me ouvindo aqui, você aprendeu a língua portuguesa do Brasil. Você já aprendeu a compreender sons, formar frases, entender regras, interpretar significados, reconhecer padrões, comunicar ideias. Você já possui uma experiência enorme como usuário de pelo menos uma língua. E você conhece o mundo. Você sabe o que é trabalhar, viajar, estudar, ter responsabilidades, conversar sobre diferentes assuntos. E tudo isso vai te ajudar para você aprender inglês de maneira mais consciente. Você não é mais uma criança que está aprendendo palavra por palavra, vai testar por tentativa e erro. Você é um adulto aprendendo um novo sistema de comunicação. E isso, óbvio, tem suas dificuldades, mas também tem as suas vantagens. Então, se você tem mais de 30 anos e quer aprender inglês, eu gostaria que você se lembrasse de algumas coisas. Primeiro, você não precisa falar inglês como um nativo para se comunicar bem. Segundo, você não precisa aprender tudo de uma vez. Terceiro, você não precisa ter começado quando você era criança. Quarto, sua idade pode sim influenciar o processo, mas não determina o resultado. E por último, o pior momento para você começar a aprender inglês é continuar adiando indefinidamente. Porque daqui a um ano, você vai ter um ano a mais da idade que você tem hoje. De qualquer forma, é isso que vai acontecer. Então, se você começar hoje, a diferença é que você já vai ter um ano de inglês daqui a um ano. E se você tem mais de 30 anos e está aprendendo inglês, eu quero saber qual é a maior dificuldade que você enfrenta. É a memória? É a falta de tempo? É a pronúncia? É a vergonha de falar? Deixa um comentário aqui contando pra gente. Talvez a sua experiência ajude outra pessoa que está passando
pelo mesmo processo. E se esse episódio for útil para você, considere se inscrever no canal. Se possível, deixe aquele like da amizade, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que poderiam ouvir essa mensagem. Próximo episódio, episódio 7 do podcast Como Se Fala, vai tratar sobre o seguinte assunto: cause uma boa impressão numa entrevista de emprego em inglês. Espero você que talvez aí esteja para passar por uma entrevista de emprego. A gente se vê no próximo episódio. Eu sou o André Betti, professor de inglês há mais de 25 anos. Esse é o podcast Como Se Fala. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua assistência e continuamos e nos encontramos no próximo episódio. Thank you very much. See you soon. Bye bye.